E com esta informação, está confirmado que Rafael Guanais, treinador do Mirassol, e o Renato Gaúcho são os preferidos para assumir o comando técnico do Vasco. Vou trazer detalhes dessa informação, vou falar também sobre os bastidores do que provocou a demissão do técnico Fernando Diniz e o pegou de surpresa. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é importante demais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela moral, com like, com a inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa. As informações que giram e movimentam o legítimo clube do povo. E a semana já começa movimentado. Conseguimos aqui apurar boas informações, até aguardei um pouco para trazer atualizações para você, torcedor. E primeiro, o comunicado oficial do Vasco. Ontem já na coletiva estávamos em loco, se acompanhou ao vivo e quem acompanhou ao vivo recebeu em primeira mão a notícia aqui com a gente. E no detalhe, o Vasco da Gama informou que Fernando Diniz não é mais técnico da equipe, junto com ele os auxiliares Ricardo Cobalcini, Evandro Fornali e o preparador físico Wagner Bertelli. Deixam o clube. O Vasco agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sorte na continuidade das carreiras. Bruno Lazzaroni assume a equipe interinamente. Então, a princípio, o Bruno Lazzaroni estará com a equipe treinando nesses dias no CT Moacir Barbosa, embarca na quarta-feira para São Paulo para o jogo de quinta contra o Santos na Vila Belmiro e em seguida já prepara o time para o jogo contra o Fluminense. Jogo esse que eu vou falar ontem, os 15 minutos finais, com a superioridade numérica do Vasco, a sensação que dava sobre o comando do Diniz, sobre o aspecto do Diniz, o Vasco ia cruzar 100 bolas na área, como ficou ali 15 minutos tentando, entrincheirado no setor defensivo do Fluminense, e o gol não ia sair, porque, de fato, o trabalho do Diniz bateu no teto, Desse mato não sai mais cachorro. O trabalho do Diniz chegou no limite. Não tinha mais o que tirar, não tinha mais o que extrair. E foi essa pressão que ali pesou para o presidente Pedrinho dentro da cúpula, que o convenceu a demitir o treinador Fernando Diniz. Eu trago bastidores agora, porque ontem, já descendo para a coletiva, fontes me trouxeram que estava acontecendo já a reunião e ali seria uma possível demissão do Diniz. Por isso não soltamos nenhuma nota, nenhuma informação, até para não atrapalhar ali os bastidores, mas nós já tínhamos uma informação nos bastidores que o Diniz estava para ser demitido. Toda a diretoria do Vasco estava em reunião naquele momento. O fato é que houve sim uma pressão sobre o Pedrinho para demitir o treinador, junto estava Admar Lopes também nesse momento em reunião e foi batido o martelo e foi decidido. Pedrinho foi convencido pela cúpula da diretoria do Vasco e do lado do Diniz o treinador foi pego de surpresa. A sensação do Diniz é de dever cumprido. O técnico foi pego de surpresa com a demissão, mas entende que ajudou enquanto esteve à frente do comando cruzmaltino. Esse é o fato, O Diniz tem as suas convicções, que ajudou a evolução do Ryan, conseguiu levar o Paulo Henrique para a seleção brasileira, o Vasco à final da Copa do Brasil, mas a gente vê muito pelo Léo Jardim nessa questão nos pênaltis, mas não conseguia ali efetuar vitórias. O trabalho do Diniz até aqui, trazendo em porcentagem, em números, foram 54 jogos disputados, 18 vitórias, 14 empates, 22 derrotas. O time marcou 73 gols e sofreu 72 gols, mostrando o impacto
do sistema defensivo cruz-maltino. Uma trajetória com 42% de aproveitamento. Bom, mudando um pouco aqui, só no detalhe ainda sobre o Diniz, segundo o jornalista Vene Casagrande, agora informação do Vene, que eu trouxe agora foi das nossas informações e das nossas apurações do BTB Esportes, agora do Vene, se o Diniz, no contrato, se ele fosse demitido até dezembro, o Vasco pagaria uma multa rescisória de 4 salários. Né? O Diniz ali com a comissão ganha em torno de 1,5 milhão, seriam 4 salários. Se ele fosse demitido entre janeiro de 2026 e junho de 2026, nesses 6 meses que foi o que aconteceu, a cláusula para quebra de contrato é um pagamento de 3 salários. Se ele for demitido entre julho e dezembro de 2026, a multa rescisória era de 2 salários. Então o Vasco vai ter que pagar 3 salários. Né? Bota aí, 1 milhão, 3 milhões, 4 milhões e meio. Se for colocar na conta da padaria aqui rapidinho, 4 milhões e meio aí para o Diniz, já que ele junto à comissão gira em torno ali de 1,5 milhão. Beleza? Então é entre 1 milhão e 1,5 milhão. Se for 1 milhão, 3 milhões. Se for 1,5 milhão, para fechar, para arredondar ali, é 4 milhões e meio, né, pelas informações que a gente tem. Beleza? Galera, deixa eu colocar aqui na aba produtos, tá? Do Shopping BTB Esportes, jaquetas da Nike, camisas da Nike original, camisa de treino e camisa de aquecimento. Comprando qualquer produto original, você ajuda o nosso canal e ajuda também o Vascão. Então vai lá no final do vídeo, aproveita os produtos do Shopping BTB Esportes, descontinho que cabe no seu bolso e chega no conforto da sua casa. Beleza? Vamos continuar porque aqui hoje o assunto, galera, é treino, é treinador. Tem algumas coisas para trazer no próximo vídeo, mas eu vou fechar agora com o assunto novo treinador do Vasco. E a informação que nós acabamos de receber é que na mesa do Vasco existem 2 preferências no momento. Renato Gaúcho, aí é só uma ligação, nesse momento, lá está no seu futebol em Ipanema, com certeza, ou vai lá em Ipanema, na casa dele, conversa, resolve essa situação. Já possivelmente ele vai querer ganhar o mesmo salário que o Fernando Diniz e tem aí um trabalho pelo menos até o final do ano. Eu acho que o trabalho do Renato Gaúcho seria para essa temporada, né? Seria pelo menos um contrato até o final do ano. Se for bem, renova. Se não for bem, aí é a vida que segue. Treinador é assim, né? O treinador no futebol brasileiro é essa dança das cadeiras. Então, agora, se o Vasco quer um planejamento, quer um projeto a médio, longo prazo, outro nome favorito é do Rafael Guanais do Mirassol. Rafael Guanais, segundo os amigos da ESPN, André Hernan e Bruno Andrade trouxe agora no programa Fala Fonte, que nesse momento o nome preferido é o treinador Rafael Guanais, que surgiu nos bastidores do Vasco com mais força, agrada internamente para substituir. Eu sei que nesse momento o Admar ele tem contato até com treinadores da Europa, treinadores estrangeiros, pode ser uma possibilidade, mas nos bastidores, junto à cúpula, Rafael Guanais é o nome principal. E sabe o que pesa nesse momento que pode colaborar? A multa é de 3 milhões. Assim, eu vou trazer informações sobre o mercado da bola. É claro que o Vasco, para reforços agora, é empréstimo com opção de compra, mas querendo ou não, o Vasco vai ter que gastar uma farpela agora para treinador. A multa rescisória do Diniz, né, que acaba não sendo tão cara pelo aquilo que o Vasco já investiu em treinar na comissão e no Diniz durante essa temporada, né, ou o prejuízo que poderia vir com o Vasco lutando por um rebaixamento sobre o comando do Diniz. Dá para ver, galera, que jogadores, honestamente, não compram mais a ideia. A sensação do jogo de ontem é que parte dos jogadores não compram mais a ideia do Diniz. Não tinha mais efeito ali o trabalho, a não ser os novos, né? O Rojas, que é um leão dentro de campo. O Rojas que sai ontem revoltado com a derrota, indignado, cara. O Rojas estava transtornado com a derrota. Ele que cansou, porque entregou muito bem o primeiro tempo, deu uma cansada, e tinha um pessoal da torcida do Fluminense ali
provocando o Rojas, jogando cerveja ali na série dos jogadores, copo de cerveja, ele bateu assim na Cruz de Malta. Em outras palavras, ó, domingo que vem tem volta. Então, o Rojas é um cara com muita personalidade, postou lá na rede social, que ainda tem chance, enfim. Dá para acreditar muito nesse menino que tem uma personalidade. Então, galera, a gente vai falar mais sobre o mercado da bola. A princípio, Renato Gaúcho é outra possibilidade, com menos força, mais força, preferido no momento é Rafael Guanais do Mirassol. Eu vou ficando por aqui, BTB Esporte sempre em todos os lugares. Saudações vascaínos, um abraço.